Bom dia, residentes. Hoje temos o ciclo de palestra da residência de software, um convidado especial. Ele é colaborador da empresa, de uma empresa parceira do Serratec e vai falar com vocês sobre mercado de trabalho Salesforce. Ele é diretor de amplificação de talentos da América Latina. Olha que privilégio, hein? Com vocês, Maurício Schorsch. Não sei se eu pronunciei certo, me corrija se eu estiver errada. Seja muito bem-vindo e obrigada, tá? Obrigado, bom dia, pessoal. Eu ia falar isso, que a gente começou até um pouco mais tarde, porque rolou 10 minutos de prática para falar meu sobrenome. E aí eu falei, cara, você não falar o sobrenome depois de tanto tempo ali, o Douglas e a Lairana tava lá, eu falei, pô, tem que falar, né? Mas ela acertou, tá certo. Eu sou Maurício Schorsch, sou responsável pela. Eu vou explicar depois o que que é amplificação de talentos, porque isso não explica nada pelo nome, mas depois eu vou dar um pouco mais de detalhe. Mas eu queria agradecer a presença de vocês. O sabadão, né? Pelo menos eu tô em São Paulo agora, o dia tá lindo, acho que o dia hoje promete ser um dia maravilhoso. Então, muito bacana ver vocês aqui. E a gente gosta, a gente é brasileiro, a gente gosta de aumentar tudo, né? Então, eu falei assim: nós estamos agora conectados com 3.000 pessoas, todo mundo no Rio de Janeiro, então é um orgulho ter todo mundo aqui conectado num sábado de manhã. É, Tem que ser animado, né? Nós vamos fazer aqui um bate-papo de 1 hora, mas tem que ser alguma coisa animado para prender a atenção de vocês. Então, eu estou competindo com o Instagram, com o WhatsApp, com o TikTok e com o sono. Então, eu vou tentar fazer o melhor, tá bom? Para garantir que todo mundo esteja comigo aqui ao longo desse bate-papo. Bom, e aí tem aquelas coisas, aquelas palestras, né, que o pessoal começa, aí tem que pular, fazer polichinelo, abraçar o coleguinha do lado. Aí foi, cara, como é que eu vou fazer isso para agitar o pessoal de casa, né? Mas tudo bem, vou pular essa parte, mas eu quero interação, eu quero que vocês participem comigo, tá bom? Dúvidas, comentários. Eu tô com o chat aberto, então eu também vou tentar o meu melhor acompanhando aqui o chat e a apresentação. Como são duas telas, eu acho que rola. Tenho alguma prática com isso, então acho que vai rolar. Antes de compartilhar aqui a minha tela, é, fique à vontade, gente. Esse bate-papo é nosso, tá bom? Não tem certo e errado, não tem pergunta estúpida, enfim. Esse espaço é para a gente interagir, fazer essa 1 hora passar voando e que seja o mais agradável possível. Bom, deixa eu passar só o chat para minha primeira tela. Já estou vendo, beleza? Vejo as caras com quem está com a câmera aberta. Aqui, bom, imagino que vocês conseguem ver a minha tela, certo? Sim, sim, Beleza. sim. Muito bom. E aí vocês já têm um Sim. QR Code. Não é um QR Code para ir para uma página e vender coisas. A gente estava aqui nos bastidores antes de conectar com vocês. A gente estava falando de soluções tecnológicas. E aí a brincadeira era: não, entra nesse QR Code aqui, você vai poder comprar um produto lá na minha loja. Não é nada disso. Esse QR Code vai para o meu LinkedIn. E aí vocês conseguem, neste LinkedIn, vocês terão o meu e-mail e meu WhatsApp. Meu WhatsApp é público, eu sou louco, ele fica lá, disponível. Qualquer pessoa pode me acessar, tá bom? Às vezes eu demoro, mas eu respondo e não é um agente de inteligência artificial, sou eu mesmo. Bom, bora. Então, vamos começar falando aqui. Vou explicar depois o que que é um Trailblazer, né? Que constrói empresas, cliente, e nós vamos esmiuçar um pouquinho. Perguntinha: quem aqui conhece Salesforce? Eu vou começar com conhece, não que não conhece. Quem conhece Salesforce? Não vou pedir para explicar nada, tá bom? Só para saber se conhece. Simone, Lucas, duas pessoas. Temos dois, três. Opa, Diana, beleza? Legal. E eu gostei, Fernanda, que você escreveu que não conhece. Legal é isso também, né? Ninguém falou que era para vir para a palestra hoje já sabendo o que era. Pamela também não. Então, é isso aí. A ideia é vocês conhecerem um pouco da empresa. E é interessante, né? Porque a Salesforce é líder num monte de coisa e quase ninguém sabe. Mas tem uma explicação, eu vou falar mais pra frente. Bom, olha que coisa legal. Não acabou a apresentação. Esse é o meu segundo slide. E normalmente o pessoal está acostumado a ver o segundo slide com obrigado e fala: Ah, acabou então, né? Uma vez eu mandei uma apresentação, eu ia dar uma palestra, mandei para uma pessoa, a pessoa não se deu o trabalho de olhar tudo, ela falou assim: Cara, eu acho que veio faltando slide, porque já tá logo o obrigado. Aí eu falei: Não, cara, não é assim. Na Salesforce, a gente sempre começa as apresentações agradecendo. Sempre.
Então, o agradecimento de hoje é por essa oportunidade junto ao Serratec, é o agradecimento à presença de vocês, agradecimento, eu sou muito grato por ter a oportunidade de trabalhar na Salesforce, empresa que eu sou super fã. Então, muito obrigado por essa oportunidade e aqui a gente começa a nossa apresentação hoje. Bom, vamos lá, vamos começar com os nossos valores. Isso aqui é muito importante. E olha, eu já estou no mercado de trabalho desde quando eu tinha bastante cabelo, hein? E essa é a primeira oportunidade que eu vejo que os valores de uma empresa são utilizados de maneira legítima, real. Quais são os nossos valores, né? Nossos valores são confiança. Por que confiança? Porque confiança para nós não está só na relação entre os colaboradores, entre os nossos clientes. Confiança também está na questão de gestão da informação, de dados, né? Então, por exemplo, mesmo eu trabalhando na companhia, eu não tenho acesso a nenhum dado de um cliente, por exemplo, e nem tenho como acessar. E a gente fala, né, que o dado dos nossos clientes não são os nossos produtos, a gente não vende isso, a gente não acessa isso. Então, o tema confiança é algo muito sério para nós. O outro que é muito presente também em todas as ações que nós fazemos é o sucesso do cliente. E aqui começa a história, por que muita gente não conhece Salesforce? Porque nós somos uma empresa B2B, de empresa para empresa. Com toda certeza, eu não preciso nem fazer um teste aqui, todos vocês já usaram Salesforce na vida. Já usaram e-commerce, por exemplo, e-commerce como Adidas e muitos outros, Banco Itaú utiliza, Banco do Brasil utiliza e muitos outros clientes que utilizam. Então vocês já interagiram com o Salesforce. Sabe quando você entra ali numa página, por exemplo, você vai, coloca um produto num carrinho, depois você não volta e passa 2 minutos, vem um WhatsApp, olha, você esqueceu no seu carrinho tal coisa. Você quer comprar? Quer avançar para compra? Ou toma aqui um cupom de desconto. Isso tudo é um sistema que faz, e nós temos uma solução para isso, né? Então, desde o momento que antecede a relação do cliente com a empresa, a gente tem soluções até durante e pós-venda, né? Então, isso é sucesso do cliente. Inovação é outra coisa. Por exemplo, vamos lá, vamos esquentando os motores. Nós temos uma inteligência artificial que ela começou chamada Einstein, agora chama Agent Force. Pergunta: quantos anos vocês acham que a Salesforce tem a solução de IA? Chute. Ai, vou ajudar. A empresa tem 26 anos, tá bom? Então, para ninguém vir, 50, né? Porque, enfim. Mas quanto tempo vocês acham que a Salesforce tem? 10 anos. Amanda, 8. Imagina uns 12, mais de 10, 20. Olha só. Vamos fazer média, tá bom? Eu vou usar a média da Amanda e do Lucas. Então, a Amanda colocou 10, o Lucas colocou 8, na média 9. Tem 9 anos. Já tem quase uma década que a gente tem inteligência artificial. E há uma década atrás, quem falava em inteligência artificial? Ninguém falava. Então, o tema inovação é algo muito, muito importante. Por exemplo, a nossa empresa, eu falo que a nossa empresa é jovem, mas aí quando eu vejo nessa sala, para muitos de vocês ainda nem tem os 26 anos, né? Então, a nossa empresa é jovem, tem 26 anos. E ela já nasceu como uma empresa na nuvem. Agora eu vou falar uma coisa que pode ser meio uma bizarrice para alguns de vocês. Antigamente os softwares não eram na nuvem, que não estavam na internet. Você comprava, chegava um CD, ou chegava disquete ainda. Não vamos abrir essa conversa, senão vai desandar toda a palestra de hoje. Mas chegava lá um dispositivo lá na empresa, tinha que instalar, né? Chamado as soluções on-premise. Em 1998, 99, já ter uma solução que era 100% na nuvem, na internet, imagina, isso foi uma baita inovação. Então, Salesforce já nasceu assim. O tema igualdade é outra coisa que essa eu tenho muito orgulho, mas muito orgulho mesmo. Assim, a gente tem uma preocupação legítima com o tema de igualdade. Igualdade de gênero, de orientação sexual. Por exemplo, vou dar um exemplo, né? Como eu sou responsável pela parte de desenvolvimento de talentos, né? Amplificação de talentos, o que que eu faço? Eu converso com os nossos clientes, os nossos parceiros, para entender quais são as necessidades deles de talento Salesforce,
Do outro lado, eu faço parceria com ONGs, como o Serratec, com governos, com universidades para formar gente, e depois a gente faz esse match, né? O nosso objetivo é que as empresas encontrem talentos. Muito bem. Por que eu disse isso? Porque a gente tem, por exemplo, na Argentina, a gente está rodando uma turma de formação de desenvolvedoras, todas mulheres trans. Então, um exemplo de inclusão. Ano passado, eu liderei a formação de mais de 6 mil pessoas na América Latina, 43% mulheres. Esse ano o foco é 50, né? Então, as mulheres têm que ter mais presença na área de tecnologia. No Brasil eu sou o executivo responsável pelo grupo de LGBTQIA+, no Brasil. Porque nós temos os grupos que a gente chama de equality dentro da companhia, né? Então, exemplos do que a gente costuma fazer, né? E sustentabilidade, porque tem essa preocupação mesmo de emissão de carbono, tem uma preocupação muito com o meio ambiente, a gente tem várias iniciativas focadas e preocupadas com o meio ambiente. Temos uma solução para isso também, para ajudar as empresas, que é uma solução chamada Net Zero Cloud. Bom, um pouco aqui dos nossos valores, tá bom? E aí aqui a nossa história, né? Não vou passar linha a linha, né? Mas assim, quando a gente olha a nossa empresa ela vem de uma linha de aquisições enormes, né? Então, muitas aquisições e desenvolvimento de novas soluções. Olha aqui a nossa solução de inteligência artificial, Einstein, em 2016, quando eu falei. E o Trailhead aqui, ó, que é a nossa plataforma de aprendizagem, vou falar bastante sobre ela hoje. Aqui a gente também tem uma solução de aprendizagem incrível. Pergunta aleatória, como pouca gente conhecia Salesforce, alguém aqui, por um acaso, já entrou no Trailhead na vida? Que legal, a Simone já. Deixa eu ver aqui no chat, mais alguém. Enzo, olha lá. Bacana, bacana. Legal. Poxa, eu nem esperava que tivesse alguém é, que já tivesse acessado. E só uma pausa. Eu adorei o fundo de tela do William, cara. Ayrton Senna. Muito legal. Vamos lá. E aí, então, um pouquinho aqui da nossa história, né? Então, em que momento que nós estamos, né? Então, a gente começou ali, computador pessoal, vocês nem sabem o que é isso aqui. Eu usei isso aqui, puxa, não deveria ter falado, mas eu já usei esse computador aqui. Depois veio a área da internet. Depois veio, quando a gente fala no software, né? Que é esse boneco, na realidade é as soluções em nuvem, cloud. E agora a gente entrou na era dos agentes. Os agentes, eles estão já estão bem, bem mais adiantado que os bots da vida, os copilots, né? O agente ele toma decisões. Por exemplo, muito maluco, né? Eu estava nos Estados Unidos no ano passado, eu fui num evento na nossa sede lá em São Francisco. Cara, você pede o carro de aplicativo, encosta o carro sem motorista, né? E aí você entra e fala, cara, confio ou não confio? É um agente de inteligência artificial conduzindo. Cara, e é perfeito, porque eu fiz vídeo na rua. Primeiro você se assusta, né? Você fala, cara, tem um carro, o carro dá seta, para se tem um pedestre, respeita semáforo. Cara, isso é uma loucura. E isso é um agente, né? Trabalhando. Por exemplo, outra coisa que nos Estados Unidos. Eu vi que na China também estão fazendo. Eu nem sei se começou primeiro lá nos Estados Unidos, mas enfim. Delivery de comida, por exemplo. Você pede e chega um robô na porta da sua casa. Um robô, vem um carrinho, ele chega, avisa quando você chega, que onde chega a comida, você sai na calçada, aí você escaneia lá o código, abre a tampa, pega a sua comida, fecha, o robô vai embora. Então, e isso tudo tem uma questão aí, tem um agente de inteligência artificial trabalhando, por quê? Porque ele toma decisões, não é só você colocar a rota lá, tem uma série de coisas que ele, no caminho ele precisa tomar decisões ali o que fazer, né? Então é a era que nós estamos. E aí vem a pergunta: vocês acreditam que a inteligência artificial veio para substituir os humanos? Não, não. Acredito. Estão convictos. Muito bem. E é isso. Não vai substituir. É, Ela veio para ajudar. É o que a gente chama digital labor, né? A era do trabalho digital, onde você tem uma mescla entre humanos e agentes.
E é isso mesmo, né? Mas não vai substituir. O que vai acontecer na realidade é que as pessoas que não adotarem IA serão substituídas pelas pessoas que adotarem IA. Esse é o ponto. Vamos falar mais para frente. Aqui um pouquinho da companhia, né? Então, por que que esses números aqui, fala assim, mas por que que a gente tá numa palestra de finanças? Não, mas é importante vocês olharem a curva de crescimento da companhia, né? Então, quando você olha ali no FY, quer dizer fiscal year, tá? Eu não traduzi isso aqui. Fiscal year, que é ano fiscal. Então, lá no ano fiscal 18, né, o nosso faturamento foi de 10 bilhões de dólares. E aí, quando a gente olha em menos de 10 anos, né, a gente já está em 4 vezes mais do que aquele resultado. Por que que isso é um dado importante? Porque imagina que se vocês resolverem entrar nesse mundo, né, trabalhar com Salesforce, vocês precisam pensar, ai, cara, eu quero trabalhar em alguma coisa que tenha bastante cliente, bastante parceiro, que a empresa seja porque não adianta você gastar um tempão estudando, de repente a empresa some, desaparece, fala, cara, e meu futuro profissional? Porque é a carreira de vocês. Então aqui é para trazer para vocês um pouco sobre a solidez da companhia, né? E a Salesforce, ela é reconhecida, e isso não é um dado nosso, é um dado de mercado, sobre a sua inovação, sobre filantropia e sobre ética, né? Então, aqui é o que a gente fala, fazendo bem e fazendo o bem. E aí eu vou explicar o que é fazendo o bem, especialmente na questão de filantropia. A gente tem o que nós chamamos de modelo 1-1-1. O que que é isso? Nós doamos 1% do nosso capital, 1% do nosso tempo em voluntariado e 1% dos nossos produtos. Como assim? A gente já doou mais de 841 milhões de dólares em ações, em diversas ações. Já doamos mais de 10 milhões de horas de voluntariado. O que que é isso? Nós, colaboradores, temos uma meta, de doar 1% do nosso tempo do ano em voluntariado. O que que isso quer dizer? A gente doa 8 dias úteis por ano em voluntariado. Os 80 mil colaboradores. Então, isso já representou mais de 10 milhões de horas de voluntariado. E a gente também doa os nossos produtos. Então, se uma instituição sem fins lucrativos quiser utilizar uma solução da Salesforce, a gente doa também. A gente doa as nossas soluções, né? Então, aqui, esse é um modelo que eu me orgulho demais. Essa questão de devolver para a sociedade é uma coisa que está no nosso DNA. Todos nós fazemos. E fazemos com muito orgulho. Então, esse é o modelo 1-1-1. E já tivemos aí mais de 310 milhões de investimento em aprendizado e requalificação, porque a gente valoriza muito. A gente estuda muito. A gente é incentivado e cobrado a estudar muito. Isso é muito legal. Muito bem, e aí desde 99, né, a nossa visão, né, então a gente coloca o nosso mote assim como conecte-se com seus clientes de uma maneira totalmente diferente. Aqui a gente tem o nosso cliente no centro de tudo, esses círculos são as nossas soluções, representando as nossas soluções, mas o cliente está no centro de tudo. E aqui a gente traz um pouquinho, sem entrar em detalhe do todo, né, mas assim, é, a Salesforce ela é muito mais do que uma solução, né? É uma plataforma que contempla tudo, né? Então são os humanos e os agentes que impulsionam o sucesso. Quando a gente olha, por exemplo, essa apresentação das nossas soluções, você tem desde a base, que é a parte técnica, a parte de produto, o que sustenta ali toda a gestão de dados e as nossas plataformas, até quando você vai subindo, aí você tem lá as soluções que nós chamamos de cliente 360, que são todas as soluções que estão em volta de vendas, de serviços, de marketing, de e-commerce, etc. Que pode ser por indústria, por segmento, então área financeira, área governamental, área de saúde, etc. E aí depois você tem uma camada superior ali falando sobre uma interface para o colaborador e uma experiência para o cliente. Eu não achei esse slide em português, esse eu deixei em inglês, tá? Eu peço só desculpas por isso. E aí a gente tem ali em cima o cliente com o agente e a Salesforce no meio. Essa imagem ela é poderosa, né? Porque a gente tem ali a interação do humano com o agente e a Salesforce.
E aqui está o que a gente fala, que o Agent Force está impulsionando a revolução do trabalho digital, né? Então a gente tem, de um lado, quando a gente coloca lá os humanos, né? Então a gente tem um erro de tradução, força laboral, é força de trabalho, na realidade, isso aqui eu fui traduzir do espanhol e esqueci, então peço desculpa. Então somente humanos, né? A força de trabalho tem uma capacidade fixa, tem a questão de burnout e o crescimento é lento. Já quando a gente olha a interação dos humanos com os agentes, a gente tem especialistas espertos ilimitados. Não tem tempo de espera, porque quando você tem os agentes, mesmo que você não esteja trabalhando, o agente está trabalhando 24 horas, não tem tempo de espera, tempo de resposta muito curto. E o crescimento é ilimitado, o céu é o limite, né? Então, tem uma coisa aqui que é importante, a gente aprendeu isso também. A inteligência artificial ela só acontece quando você também tem uma boa gestão de dados. Então, assim, dados é um tema muito importante, porque as empresas estão interessadas no final. Ah, IA. Beleza, mas para você ter uma IA, você precisa realmente ter os seus dados bem estruturados. Esse é um ponto muito importante. Mas aí vem a pergunta. Imagina um mundo em que você tem uma ótima tecnologia, que é o que a gente está apresentando em relação ao Salesforce, impulsionando o crescimento da sua empresa, mas ficando sem pessoas talentosas. Aqui tem um problema. E é por isso que eu existo. Para ajudar a desenvolver pessoas talentosas, conectar com o mercado de trabalho. E além disso, a demanda por talento e habilidades digitais necessárias no mercado está constantemente crescendo. Então, quando a gente olha aqui, por exemplo, saiu um relatório do Fórum Econômico Mundial, agora em janeiro, falando sobre o futuro do trabalho 2030. 2030, 4 anos, hein? Estamos nem falando muito longe. E esse relatório apresenta dados interessantes. Por exemplo, 86% dos negócios serão impactados e transformados pela IA. Isso se aplica, então, não só a empresas grandes. Quem tiver seu comércio, sua empresa, médias empresas, 86% de todos os negócios serão transformados pela IA. E aí tem um outro dado que nesse relatório diz que 170 milhões de novos empregos serão criados e 92 milhões deixarão de existir. O que isso quer dizer? Que um universo de 282 milhões de pessoas serão impactadas pela IA. Os empregos que deixarão de existir, essas pessoas vão ficar desempregadas? Não. Se elas se capacitarem, vão surgir 170 milhões de empregos que elas podem se aplicar, trabalhar. Então, esse é um dado importante, gente. Assim, aqui, por isso que eu falo que esse tema de capacitar a inteligência artificial é para todo mundo, né? Isso é uma coisa que não dá para escapar. E tem um dado em relação ao Salesforce que eu vou falar já sobre os cargos, né, que existem dentro da Salesforce. 40% dos cargos mais demandados são de admin e dev, ou desenvolvedor e administrador. E aqui algumas possibilidades, alguns cargos, né? Então, dentro de Salesforce, a gente faz uma divisão entre uma carreira funcional e uma carreira técnica. A carreira funcional é a carreira de negócio, né? Então, a gente tem aqui carreira de marketing, um consultor, vendas, serviços, administrador. Isso são as carreiras funcionais. Mas tem as carreiras técnicas, né? O desenvolvedor, o arquiteto, né? Então, vocês estão fazendo agora programação orientada a objeto, pô, isso está muito alinhado com o trabalho do desenvolvedor. E o arquiteto é o desenvolvedor com muita experiência, muita bagagem, muitas certificações, né? Então, o arquiteto de amanhã é o desenvolvedor de hoje, né? E são perfis muito demandados. Vou dar um exemplo para vocês. Tem um empregador que me procurou. E eles são originalmente indianos, mas eles têm 400 mil funcionários no mundo. E eles falaram assim: na América Latina, a gente tem uma demanda de 1.200 desenvolvedores Salesforce. 1.200. Cara, isso não é fácil de achar.
Então, para vocês terem uma noção de demanda de perfis como esse, por exemplo, né? Então, tangibilizando para vocês ali aqui um pouco dos desafios. Tem um tema, a gente fez uma turma de dev com o Serratec, e aqui tem um tema importante. Tem dois desafios que eu quero deixar para vocês. O primeiro desafio, inglês. Aqui não tem jeito, galera. Isso aqui. Eu vou dar um exemplo, um depoimento, tá bom? Eu tenho 43 anos e quando eu tinha 30 anos, eu falava zero de inglês. Zero, mas zero, zero. Eu pagava mico no débito e no crédito. E aí eu tive a oportunidade bom, comecei a estudar, fui trabalhar numa empresa que precisava inglês, passei muita vergonha lá e não parei de estudar. Eu também não falava espanhol. E eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa que também eu pratiquei bastante espanhol. E até hoje, eu sigo estudando. É, tem um aplicativo que aí a gente não pode fazer propaganda, né? E aí eu uso um aplicativo que tem uma corujinha, que tem as ofensivas, e aí eu vou fazendo. Inclusive, eu estava fazendo de manhã. Eu já estou em quase 500 dias de ofensiva. É, e é uma forma de estudar. 5 minutos, 10 minutos por dia, de graça. Sim, não tem por que não estudar, né? E inglês, gente, não tem jeito. Vocês precisam sim ou sim fazer. O outro desafio que vocês têm, pela localização que vocês estão, é a questão do trabalho remoto. Vou falar o que eu estou escutando do mercado, tá bom? E o que eu estou escutando do mercado não quer dizer que é uma verdade absoluta e só isso que funciona, tá bom? É, para vagas iniciais, em tecnologia isso, tá? Não vou nem falar que é só o Salesforce. É, existe uma necessidade de estar no escritório. As empresas estão pedindo muito isso. Seja 2 dias na semana, 3 dias na semana. São pouquíssimos casos que você pega um trabalho inicial em tecnologia que seja 100% remoto. E tem uma explicação. Porque precisa ali ter alguma interação, alguém ajudar, porque senão você fica sozinho. Então, assim, tem alguns casos que tem programas estruturados 100% remotos, etc. Mas a grande maioria está concentrada nessa questão de ter um modelo híbrido. No caso de vocês, tem outro dado, né? Nas formações que a gente faz, a gente percebe que as pessoas costumam se colocar no mercado entre 3 meses e um ano depois da formação. Qual é o ponto? O ponto é, o grande desafio é você pegar o primeiro projeto. Primeiro projeto não quer dizer que você precisa estar trabalhando CLT ou remunerar. Primeiro projeto. Experiência em projeto. Quando você tem a oportunidade de estar em um projeto, você começa, eu costumo sempre fazer a analogia das horas de voo. Quanto mais horas de voo você tem, mais experiente você é. Então, esse que tá o desafio, é vocês conseguirem participar de um projeto. Estejam abertos para participar de um projeto, em qualquer tecnologia, não vou nem falar só Salesforce. Vocês conseguirem participar de um projeto, entender a dinâmica, isso vai abrir portas para vocês. E aí pode ser voluntário, pode ser o que for, mas participem de um projeto real. E isso fica muito na responsabilidade de vocês. A gente se preocupa em abrir essas portas e fazer essas pontes. Mas vocês têm uma responsabilidade de aumentar a rede de relacionamento, conheça mais pessoas que estão naquele entorno. Isso que vai ajudar vocês conseguirem uma primeira oportunidade. Eu estou acompanhando uma jovem, não a conheço de LinkedIn. Ela é uma jovem super esforçada, porque eu vejo que direto ela posta quando ela conclui um curso de graça, tá bom? Faz um curso, participa, tem evento online, ela participa e tal. Ela mora em Bertioga. Bertioga não tem empresas quase ali que utilizam Salesforce e tal, mas ela tá muito dedicada. E eu tenho comigo que ela vai conseguir, ela vai ter sucesso, porque eu vejo o esforço dela.
Então, o que eu quero trazer para vocês aqui nessa mensagem é que vocês precisam. Tem um negócio que é meio clichê nas empresas, mas funciona e faz sentido para o que eu vou falar. O clichê é resiliência, tem que ter muita resiliência. Se vocês realmente quiserem, vocês vão conseguir. Mas tem que ser resiliente, porque vai ter muitos nãos até ter um sim. Então, essa questão, volto, idioma e participar de um projeto, se conseguir ter um lugar para ir praticar, isso é muito importante, tá bom? Enquanto está rolando a lista de presença aqui, quem tiver de saco cheio vai assinar a lista de presença e vai vazar, mas ainda tenho mais algumas coisas para falar, beleza? Olha só, nesse relatório também é legal. Esse relatório do Fórum Econômico Mundial mostra os 15 trabalhos do futuro. E dos 15, 10 têm alguma relação com o Salesforce. Então, o primeiro lá, especialista em Big Data, é o primeiro trabalho do futuro, é especialista em Big Data. Tem relação com Salesforce. Especialista em IA e Machine Learning também. Tem algum. Olha que coisa maluca, né? Nos 15 trabalhos do futuro, tem um que é especialista em veículo autônomo e elétrico. Olha que louco. Motorista de caminhão leve e serviço de entrega. Porque como agora é tudo remoto, né? Então, a pessoa compra, entrega em casa e tal. Então, olha onde que tá os top 15 trabalhos do futuro, né? Mais 10 tem relação com o Salesforce. Agora vem a coisa mais maluca. Das 10 principais habilidades de 2030, que está em espanhol principales, cara, eu preciso dessa apresentação. 9 não são técnicas. Olha que coisa maluca. Ou seja, o que está se demandando dos profissionais do futuro não é conhecimento técnico em primeiro lugar, precisa saber, mas não é isso. É empatia, é orientação e atenção ao cliente, pensamento criativo, aprendizagem contínua, aprendizagem, gente. Não é porque vocês estão fazendo agora essa residência que acabou. Isso aqui é o começo. Vocês vão estudar o resto da vida. Resiliência, eu falei, né? Flexibilidade, agilidade, motivação, autoconsciência. Também tá errado. Precisa. Cara, que apresentação mais bagunçada de idioma. Olha lá, habilidades necessárias para o futuro do trabalho. Vou revisar, prometo. Bom que vocês estão estudando, não precisa fazer lá a corujinha, porque hoje tem aula de português, inglês e espanhol. Muito bom. Então, assim, e a habilidade técnica, ela é alfabetização digital. Claro, quando a gente pega esse relatório é enorme, tem 200 e poucas páginas, e eu, com a ajuda da IA, eu li, porque eu não li as 200 páginas, mas eu resumi com a IA. Então, verdade seja dita. Mas quando a gente pega a lista de habilidades, depois da 11ª em diante, aí vem uma tonelada de habilidades de TI. Aí sim. Aí vem IA, vem segurança da informação, aí vem um milhão de coisas. Mas as 10 principais são o que nós chamamos de soft skills, né? Então, isso aqui é importante para saber que não adianta você ser um excelente técnico, um excelente especialista em tecnologia. Tem que ter essas habilidades. Muito bem. E aí a gente fala o Trailblazer. O que é o Trailblazer para nós? Trailblazer é todo mundo que participa da comunidade da Salesforce de alguma maneira. Seja um estudante, um profissional, um colaborador, um cliente, um parceiro. A partir do momento que você entra nesse ecossistema, que você entra no Trailhead, você é um Trailblazer. O Trailblazer é um desbravador, né? Ele é um curioso, né? Uma pessoa que busca sempre inovar e impactar a sociedade onde ele vive. Então, Trailblazer é algo muito, muito forte para nós, né? E nós temos 3 pilares que a gente trabalha falando que era para ser um Trailblazer no ecossistema, que é o de aprendizagem, o pilar onde se ganha o reconhecimento, seja por certificação, por algum nível de conhecimento, e o de conexão, né? Conexão com comunidades, com o mercado de trabalho, com empresas. Então, esses são os 3 pilares que compõem o perfil de um Trailblazer. No perfil de aprendizagem, nós temos a nossa plataforma chamada Trailhead.
de graça, não tem custo, funciona no computador, funciona no celular. Então, quem tiver aí no Insta, dá só uma, passa para outra página, vai na loja de aplicativos, pode baixar o Trailhead. Tem bastante conteúdo muito legal. Tem conteúdo não só de Salesforce, tem conteúdo de tecnologia, tem conteúdo de soft skills, que são as habilidades necessárias daquelas que eu falei para vocês. Tem um monte de coisa, é muito legal. São mais de 11 milhões de conteúdos, mais de 20 milhões de usuários ativos, é um absurdo. Nós, na empresa, todos os cursos que nós fazemos como colaboradores é dentro do Trailhead, então é a nossa plataforma de aprendizagem e tem conteúdos, muitos conteúdos em português. Dica de ouro: se houver algum conteúdo em inglês, você ativa lá o tradutor do navegador, eu uso o Chrome, você ativa, traduz a página, fica perfeito em português, para quem quiser ver em português. E lá tem ainda a parte de prática, né? Que é a parte que nós chamamos de playground. Aqui nessa tela, por exemplo, aqui tem os bonecos têm explicação, né? Então, você tem o Code, tem a API, tem o Astro, e esses são os nossos mascotes de dentro da plataforma. É que eu mudei recentemente de casa, mas eu tenho alguns, e eu sempre deixo de fundo, assim, que é muito legal. Bom, essa plataforma ela é online, ela é mobile, né? Então ela é responsiva, gamificada, que é muito legal. Vou mostrar para vocês os níveis daqui a pouco. Conteúdos de aprendizagem sob medida, muito focado em experiência, porque tem a parte de prática, que para algumas empresas isso chama-se sandbox, para nós chama-se playground, porque como é um espaço, é tudo lúdico, então para nós é um playground, né? Então o playground é a parte de prática e personalizado por funções e níveis. Então é muito, muito, muito legal. E aqui estão os níveis. Aqui que tá a brincadeira do negócio. Ah, vou mostrar uma coisa para vocês. Peraí, vou pegar. Eu tô aqui. Deixa eu só pegar uma coisa para mostrar para vocês. Quando você chega no nível de Ranger, por exemplo, olha que legal. Aqui você tem uma. Deixa eu ver se dá pra. Aqui, ó. Tem uma jaqueta, tá vendo? Aí aqui tem um monte. Então, assim, a Salesforce tem um monte de coisa legal de swag, de brindes, de. O que mais? Eu não tenho tanta coisa que eu tô no spot. Cara, eu tenho muita coisa da Salesforce mesmo. Mas é muito legal, porque você vê. Se vocês verem alguém na rua com escrito uma jaqueta escrito Trailblazer, é Salesforce, né? E normalmente, assim, quando você chega no nível de Ranger, você sempre tem era o nível mais alto, né? Sempre tinha reconhecimento. Quando você vai em evento, aí você ganha coisas, é muito legal. Então, para vocês que não estão na plataforma ainda, quando vocês entrarem, vocês vão entrar no nível Scout. O que que é o Scout? É alguém que acabou de entrar e note que, como ele fala de. E a gente usa muito essa alusão à floresta, o desbravador, etc. Você vai ver que os níveis ele fala sobre isso, né? O Hiker, Explorer, Adventure, Mountaineer, Expeditioner. E aí você vai chegando nos níveis. É, o Ranger, como a gente tem tanto conteúdo lá dentro que eles recentemente criaram novos níveis. O Ranger era o mais alto. E aí criaram 2 estrelas, 3 estrelas, 4 estrelas, 5 estrelas e todas estrelas, né? E aí e para cada um você tem uma jaqueta diferente, é muito legal. Então, assim, é um ambiente que é bastante envolvente e tem bastante conteúdo útil e 100% gratuito. Essa é importante. Em nenhum momento vai vir uma página ou uma coisa, para acessar esse extra aqui, você coloca aqui o seu cartão. Não, é a nossa plataforma de democratização do conhecimento e é para todo mundo, no mundo inteiro, e está disponível para vocês, tá? E aí, eu tenho um convite para vocês. Lembra que eu falei que 86% dos negócios serão impactados por inteligência artificial? A gente tem uma trilha inicial, que é uma trilha curtinha, uma trilha de 6 horas, e no final tem uma parte que você cria um agente real, um agente de IA, que ele trabalha num resort, é bem legal, porque aí você constrói esse agente e aí você testa ele funciona no resort para agendar atividades, etc. É muito legal.
Essa trilha é uma trilha, ela é bastante genérica, porque fala o que é uma IA generativa, ela fala sobre conceitos, utilização. Eu falo que essa trilha, ela se aplica a qualquer pessoa, qualquer pessoa. Quem está na área de TI, quem não está na área de TI, qualquer pessoa tem que saber minimamente isso, tá? Então aqui tem essa trilha, quem quiser pode escanear o QR Code, vai direto para a trilha. Mas se alguém entrar no aplicativo, o nome é Agent Blazer Champion, tá? Então essa é a trilha. E a gente tem um desafio, né? Eu prometi para a companhia que esse ano nós vamos formar 1 milhão de pessoas na América Latina. Por isso que eu venho para essas sessões aqui, porque aí aqui que acontece. A gente tem agora. Vou voltar com aqueles números lá, né? Estamos com 8.553 pessoas conectadas. E aí, considerando que vocês têm 4 pessoas na casa de vocês, então estamos tocando aqui quase 180 mil pessoas só nessa sessão. Então aqui a gente já vai ter mais de quase 20% dessa meta só nessa sala. Então, o objetivo hoje de vocês é quando for para feijoada, tiver lá no bar, no pagode de mesa, vão falar, gente, eu tenho um negócio para fazer aqui, ó. Vocês vão começar comigo, todo mundo fazer o Agent Blazer Champion. Tiver na praia, para alguém, fala, cara, você é Agent Blazer Champion. Vocês precisam me ajudar com essa meta aí, hein, gente, porque isso aqui é importante. E por que que a gente está com esse foco, né? Vocês pararem para. Aí, a Amanda já até colocou aqui. Obrigado, Amanda. Por que que a gente está tão focado nisso, né? O que que a gente ganha com isso? A gente ganha, primeiro, o que a gente dá, em primeiro lugar, é o conhecimento, que é um conhecimento super relevante e importante a todos. E do nosso lado, a gente ganha a questão de reconhecimento da nossa marca. É isso. Não tem nada nas entrelinhas, não vai vender nada, nada disso. E para quem quiser ir mais longe nessa trilha, aí eu faço já um convite. Existe a trilha de IA dentro do Trailhead, são 3 níveis. É Champion, Innovator e Legend. Quando você fizer as 3 trilhas, e aí a trilha 2 que eu tô no final, tô apanhando porque eu não sou muito técnico, hein? Tem muita prática, muita prática. Quando você termina as 3, você pode fazer a prova de certificação que este ano ela está de graça. Este ano, em 2025. Custam US$ 200 a prova, tá? Então, se alguém quisesse fazer tirar uma certificação de IA, pode fazer. Faz a trilha e depois vai lá e faz a prova. A primeira tentativa é de graça. Tô vendo um monte de gente se certificar. Então, se alguém quiser se arriscar e estudar e tudo, a única coisa que a prova é importante é a prova em inglês, tá? Aqui. Quer dizer, vou dar opções para vocês. Eu não vou, para não falar que eu não sou tão flexível. Existem 2 idiomas de prova no mundo Salesforce. Um é inglês, o outro é japonês. Aí vocês podem escolher o que for melhor para vocês. Mas é mais de um idioma. Então já é uma coisa. Então, assim, a prova ela está disponível este ano de graça. E é sério mesmo, se vocês estiverem afim, mete as caras. Imagina vocês colocarem no currículo de vocês no LinkedIn uma certificação em IA. É muito legal, né? É, Então, preciso de ajuda. Posso contar com a ajuda de vocês? Estamos em 180 mil pessoas conectadas ao vivo, diretamente nessa sala. Preciso de ajuda de mais gente chegando no nível de Agent Blazer Champion. E me avisem no LinkedIn, Michel. Falar, consegui, que aí eu vou ficar super feliz, tá bom? Aí, já estão colocando na conta da Simone, coitada. Já tá com a encomenda aí para ela chegar e chegar no nível de Agent Blazer Champion. A Simone, você pode devolver. Vamos ver, Simone. Fala assim, tá bom. Se eu chegar, quantos de vocês vão chegar também? E é isso. E aí eu coloco aqui, então, de novo, meu QR Code. Deixo aqui o meu muito obrigado para vocês. A gente tem um tempo para perguntas, então eu vou abrir também para vocês poderem falar. É, Como a minha tela não é tão grande, eu não sei quantos dormiram, mas os que eu estou vendo estão acordados. Já é um bom sinal. Então, de qualquer forma, aos que estiverem acordados, que não responderam a chamada e já vazaram, e quiserem interagir, eu vou parar de compartilhar e vou abrir o microfone para a gente falar. Enzo, manda bala. Opa, Maurício, tudo bem? Eu queria saber, cara, qual que é o caminho mais ou menos assim para se tornar um desenvolvedor Salesforce? Boa pergunta, Enzo. Ó, é o seguinte, lá no Trailhead tem várias trilhas, porque assim, qualquer pessoa pode criar uma trilha com os conteúdos que existem lá, né?
Mas, vou dar uma dica. Lá no Trailhead, se você for na parte que tem. Eu tô falando com você porque eu vou olhando na outra tela, eu vou mandar o link aqui, tá? Aquela história do quem sabe faz ao vivo. É o seguinte, você entra na certificação, então, por exemplo, eu quero ver a certificação de desenvolvedor. Você pode pegar essa prova e ele mostra quais são os cursos recomendados para se preparar para essa prova. E aí tem a trilha. Ah, eu posso fazer ao vivo com vocês. Espera aí, eu tava navegando, mas eu posso fazer com vocês, quer ver? Se vocês veem como é que é. Bora, vamos fazer. Deixa eu só mudar para. O legal é que você muda de idioma rapidinho, quer ver, ó? Eu tô no. Essa aqui é a tela do Trailhead, beleza? Então aqui, ó, Sim, sou sim, tô vendo. Ranger, 67 mil pontos. Aí o que acontece? Eu vou aqui embaixo, aí eu mudo para português. Como um passo de mágica, pronto, português. Beleza. Aí o que acontece? Eu venho aqui, ó, visão geral das certificações. Catálogo. Vou no catálogo. O catálogo vai ser mais rápido. Beleza. Aí no catálogo, certificações. Eu vou olhar a certificação de developer. Deixa ele carregar aqui. Nossa, ele insiste em colocar em espanhol. Bora. Cadê? Mi tabuleiro. Deixa que eu vou aqui, eu já mudo. Cara, ele foi pra uma tela que eu não fiz nem ideia. Vou vir pra cá. Vamos voltar de novo. Credenciais. Beleza. Toda a certificação agora foi para inglês. Beleza, vamos lá. Marketing Cloud, Consumer Goods, B2B. Platform Developer 2. Essa aqui é a segunda. Ops. Não, vamos colocar na primeira. Se eu botar aqui, eu faço a busca. Desenvolvedor. Aqui estão todas de dev. Java, MuleSoft. Aqui, ó. Então, essa aqui é a primeira, né? Então, desenvolvedor Salesforce. O que que acontece? Aqui ele vai mostrar guia do exame. Então ele vai falar qual é o guia desse exame, qual o percentual de acerto que você tem que ter. Falta só ir para essa tela maluca que foi aquela hora. Não, beleza. Aí ele fala cursos recomendados e recursos. Aí ele traz aqui, ó, prepare-se para o curso, a sua certificação de dev. Aqui, ó, 37 horas. Já vou botar no chat. Interessante. Vou mandar mastigado, mas mais ou menos essa é a dinâmica da navegação, tá? E aí o que acontece? Essa trilha é uma trilha de graça, você entra lá e estuda, aí tem todo o caminho, você vai fazendo, tem uma boa parte dos conteúdos que estão em português, mas a prova é em inglês, tá? Que não tem jeito. Pamela, Show de bola. Obrigadão. valeu, Bom dia. bom dia. Eu trabalhei com Salesforce numa empresa de educação, mas era mais na parte de CRM. Como eu Aham. fazia um cargo gerencial, eu não cheguei, eu só emitia relatório, não cheguei a operacionalizar para fazer nenhum lançamento. Mas deixa eu te perguntar, eu tenho estudado muito sobre a área de projetos e eu Aham. queria entender se o Salesforce tem algo voltado para isso ou é mais essa parte de CRM, desenvolvimento. Você tem tudo na realidade, né? Porque você tem os PMOs, né? Os gerentes de projetos, em Salesforce. Então, você tem toda a estrutura. Porque aí as metodologias são as mesmas, né? Então, a gente. Você tem lá a galera que trabalha com as squads, com metodologia Scrum e tudo mais. Então, você tem os PMOs normal nos projetos. Então, de qualquer forma, isso é uma coisa prática de mercado. Se você quer ser uma gestora de projetos Salesforce, você pode ser. Legal, show de bola, Acho obrigada. que aí o ponto, ô Pamela, é você conhecer de segmento, né? Então, por exemplo, é muito importante ter conhecimento funcional. Então, imagina que eu conheço muito da área financeira. Putz, é legal você ser
uma PMO de projeto no segmento financeiro, porque aí você tem esse conhecimento de negócio, né? Então isso é muito legal. Pelo que eu entendi, assim, a própria Salesforce é muito ampla nisso, né? Então a gente consegue, Gigante. eu posso nichar com algo específico financeiro ou atendimento com CRM, ou enfim. Sim, Como eu posso também entender sobre o sistema em si e entender a área que eu mais me adapto a isso. é isso aí. É isso aí, são possibilidades. Tá bom, obrigada, Maria. Imagina. Alexandre, Fala, Maurício, bom dia. bom dia. Então, mais cedo você tinha comentado sobre essa tendência agora de trabalho híbrido, né? E eu queria saber se isso se aplica também no cenário internacional, porque eu conheço alguns casos de pessoas que arrumaram trabalho em empresas fora do Brasil e moram aqui. E aí é difícil ir lá uma vez na semana e voltar, né? Queria saber como é Ó, que funciona isso. olha só, o que eu tô vendo, vou falar o que eu tô vendo, tá? Eu vejo trabalhos remotos para posições mais sênior e pleno. Para júnior eu tô vendo pouco. Então, assim, tem gente trabalhando para fora, para os Estados Unidos, para Europa? Tem. Só que é difícil você ver alguém, tipo, primeiro projeto, primeiro trabalho. É mais difícil. Mais difícil não é que não tem, mas assim, você vê que mais gente trabalhando remoto são pessoas. Por que as pessoas com mais experiência têm essa possibilidade? Porque já tem mais autonomia, tem mais experiência, não sei o quê, e aí vai trabalhando por projeto e vai ganhando por horas de projeto, né? Então tem esses casos. Mas aí eu vou te falar uma coisa, voltando para a primeira parte que você falou. Ah, se esse é um cenário do Brasil, é um cenário global. O cenário global é o que eles estão chamando de back to the office, de volta para o escritório. Então as empresas estão com campanhas enormes de back to the office, muitas empresas. Então eu estou vendo muito esse movimento de volte para o escritório. A gente tem na Salesforce um ambiente bem flexível, mas com uma recomendação de ir para o escritório também alguns dias. Então é uma questão global, né? Assim, a gente viu que na pandemia funcionou e porque não tinha opção também, né? Ou era isso ou não era. Mas agora estão de novo incentivando muito essa questão de back to the office para estimular a integração entre as pessoas, interação. Porque, por exemplo, uma formação como essa aqui, igual vocês estão fazendo agora, vocês têm encontros presenciais. Esse encontro presencial que vocês vão ter não é nem pelo conhecimento, é pela troca. É isso que vale. Porque essa troca os agentes não vão fazer, né? Então, assim, é, a interação que a gente teve no começo, né? Antes de vocês entrarem, que a gente estava brincando lá, o negócio de falar meu sobrenome, mas, por exemplo, a gente estava falando sobre a anotação em reunião, né? Eu estava mostrando aqui um equipamento que eu uso que chama Remarkable. Cara, a inteligência artificial nunca interagiu falando sobre isso. E dois, se a gente não tivesse esses minutinhos antes ali, a gente também não ia falar, porque eu ia entrar, conectar, fazer a palestra, desligar e ir embora. Então, essa questão da interação humana ela é muito importante, né? Então, é aí que as empresas estão olhando. Faz sentido, faz sentido. Valeu, obrigado. Valeu. Mais perguntas? William, Isso, bom dia, beleza? Tô amando a palestra já para começar, agora eu vou fazer a pergunta. São duas, na verdade. Eu acho que esse trabalhar em casa assim é meio contraditório em relação a uma soft skill, né? Porque a gente fica tão sozinho em casa, acaba ficando isolado, né? Meio antissocial. E acho que no escritório tem mais essa integração, né? pois Essa, é. fica uma coisa mais social, né, assim. Não, e aí é que agora eu tô sozinho, cara. Tô só com a minha filha aí, né? Minha sogra tava. E que eu sempre faço essa piada. Eu falei, cara, eu tenho que ir pro escritório, porque minha sogra tá aqui, cara. E aí quando ela vem, eu tenho que ir pro escritório. Não dá, né? Mas assim, de qualquer forma, é legal essa interação e a gente precisa, né? O ser humano Também precisa. acho isso aí. A Sim. outra pergunta é em relação ao serviço que a gente estava falando agora há pouco sobre trabalhar no estrangeiro, lá fora, e trabalhar aqui. Em relação monetária, é realmente muita diferença, e em relação à carga horário, excesso de atividade, é muito maior lá Cara, do que aqui? Eu acho que aqui trabalha mais e ganha menos, não é isso? então, eu morei na Espanha Sim. há pouco tempo, né? Eu voltei tem 4 anos. Cara, o que acontece? Um estagiário, vou fazer esse paralelo, tá? Um estagiário na Espanha ganha um salário mínimo que são lá, hoje deve estar, sei lá, 1.300 euros.
1.300 euros lá, você não vive como um rico, mas, cara, você consegue pagar um aluguel e sustentar uma casa e viver e comprar comida e pegar transporte público e tal. Que é diferente do nosso salário mínimo aqui. Mas o que eu quero dizer, imagina, vamos colocar na conversão de moedas. 1.500 euros, a gente está falando aqui de fácil 8.000 reais. 8.000 reais. Aí imagina que aí eu falo assim, se eu consigo um estagiário, que é primeiro emprego lá, pagando o equivalente a 8.000 reais, se eu tô lá na Espanha, e contrato aqui no Brasil, pagando 5.000, eu vou pegar profissionais excelentes. Eu acho que pagando 5.000 ainda achando, Não, dando não é? sorte de E aí eu conseguir, né? falo, pô, eu vou pagar mais barato que um estagiário e ter mão de obra melhor. Porque, cara, o brasileiro, ó, eu vou falar pra vocês, eu morei fora, eu tenho propriedade. Ou como dizem hoje em dia, eu tenho lugar de fala. Olha só, a gente trabalha pra caramba, cara. Essa aquele negócio que, brasileiro, folgado, o latino, mentira. É Cara, muito raçudo, né? trabalha pra caramba. Inclusive, isso é uma coisa ruim. Porque é o seguinte, a galera, ao passo que eles são limitados, mas os caras vivem. Você vai 6 horas da tarde, você sai nas ruas, galera, tá tudo no boteco. Eles estão errados? Não estão, cara, estão vivendo. Sexta-feira, 3 da tarde, o pessoal sai pra almoçar, não volta mais. Short Friday. Então, Olha, eu não tô nem falando que é errado, que é certo, mas os caras têm uma vida. A gente trabalha muito. Sabe por que a gente trabalha muito? Porque, cara, a gente tem conta para pagar. Os gringos não sabem o que é trabalhar e estudar. Eles acham que quando tá na fase de estudar, só estuda, não trabalha. A gente não consegue só estudar porque tem conta para pagar. Cara, não é assim. Então, a gente trabalha pra caramba. Então, eu vou voltar pro seu ponto. Tem uma questão mais, às vezes até mais de conversão de moeda do que necessariamente de pagar mais, pagar menos, né? Porque se você trabalha para uma empresa em Londres, recebe em libras, cara, é uma grana, né? Você recebe em dólar, outra grana, em euro, outra grana. Então, e para eles é barato. E tem muita empresa estabelecendo. Por que que os grandes centros estão fazendo centros de delivery na América Latina e na Índia? Cara, a mão de obra é barata demais. Então, assim, entendi. é fato que você tem essa questão, né? E o negócio e Lohane, antes de passar, eu sei que o João e o Alisson estão com a mão levantada. Lohane, esse negócio da siesta existe em cidades menores. Em Madrid, não. Não tem negócio de tirar um cochilinho depois do almoço. Mas isso, capital Madrid, Barcelona, assim, não. Mas você vai para cidades outras, tipo, almoço é até meio-dia, porque depois o restaurante fecha para siesta. É mais ou menos essas coisas assim. Vamos lá, Valeu. Obrigado. valeu, filha. Tirou João onda. Pedro. Bom, bom dia, né? Bom dia. E minha pergunta é no sentido de que falou sobre as empresas de fora, mas bom, as pessoas que já são de lá, eles têm contato muito cedo e um acesso ao aprendizado muito mais amplo do que eu vejo aqui, né? É verdade. E aí eu queria saber se, comparado com alguém que já tem mais conhecimento, que já é lá, eu, por exemplo, que não tive muito contato, estou tendo os primeiros contatos, estou começando a engatinhar, vamos botar assim, no cenário da programação aqui, aqui no Brasil. Eu estou muito atrasado para conseguir, eu tenho um objetivo por exemplo, de trabalhar por uma multinacional, né, do ramo da tecnologia. Vamos botar assim, das grandes, não precisa ser da grande, mas o objetivo principal seria uma Microsoft, Google, dentre outras, né? Porra, Mas não falou Salesforce, cara? Aí você me quebra. não, colocar, eu tô colocando todas é, a, Eu tô brincando. e tô querendo dizer, eu tô muito atrasado para poder entrar tipo, e trabalhar lá fora, né? Conseguir Ó, ser contratado por morar fora do Brasil. vou responder sua pergunta primeiro fazendo um pedido e você vai responder se você se sentir confortável, tá bom? Você se Ok, importa em dizer a sua idade ou não? eu tenho 19. Beleza. Você já é quase um idoso. Olha só. Vou contar a minha história para você, tá bom? Rapidinho. Então, eu fiz. Vou começar do começo. Eu comecei a trabalhar com 13 anos. 13.
Quem aqui chuta qual foi meu primeiro emprego? Você Office ajudou boy? algum familiar? É. Office boy. Ó, eu fui office boy, Entendi. sabia? Mas Ó, Gabriel. nessa. Mas Não. não, eu vou chegar lá. Vamos lá. Na feira? Eu fui feirante. Eu era vendedor de banana. Maior conhecedor de banana. Meu primeiro contato com vendas foi aí. E eu lembro que o meu chefe falava assim: vai, tem que vender aí, tem as caixas, tem que ficar gritando lá. E eu todo com vergonha e tal. Aprendi vendas aí, 13 anos. Beleza. Aí, só que aí eu me cansava, porque eu tinha que levantar 3 da manhã pra ir na feira, né? 3 da manhã, né? Frio, moleque. Aí eu fui arranjar uma outra coisa. Fui trabalhar numa oficina de funilaria mecânica, lixando carro. Acho que foi quando eu comecei a gostar de atividade física, porque era pesado o negócio, ficar lixando o carro o dia inteiro lá. Bom, fui office boy e tal. Bom, aí vamos lá. Vamos fazer a linha do tempo. Entrei na faculdade, eu era o tiozinho. Eu fui com 25 para 26 anos. Foi quando eu fui fazer a faculdade porque eu estava numa empresa que pagava a bolsa. Aí eu fui fazer faculdade com 25, 26 anos. E aí, como eu falei, eu fui aprender a falar inglês com 30, que eu falava zero, zero, mas zero de verdade. Aqui não tem ninguém aqui que eu interagi nessa época, mas eu paguei muitos micos. Zero, zero inglês. Então, vamos lá. Comecei faculdade com 26, fiz faculdade com 30, fui morar fora com 38. 38. Cara, você tem 19. Se você viver na média do brasileiro, porque eu vou viver até 120, que eu programei isso aí, mas se você viver na média do brasileiro até 75, cara, você tem fácil aí mais 55. Então, cara, tá sendo. Primeiro, não tem atrasado, porque eu, por exemplo, eu falo hoje, cara, eu tenho ido pra faculdade com 25, 26, foi a melhor coisa. Eu não ia pros botecos, mas, cara, eu ia lá, fazia, já ia sair pra trabalhar com outra cabeça. É errado quem faz faculdade com 18, 19? Não, mas é errado quem faz com 25, com 50? Não, também. Então, cara, e acho que é o que a Simone falou, o importante é começar. Então, não tem essa de idade, tá tarde, tá cedo, cara, tá no tempo que você quiser. Se é uma coisa que você quer, eu vou te falar, e guarda essa frase com você. Cuidado com o que você pede pra vida, porque ela pode te dar. Se você quer trabalhar numa multinacional, cuidado com o que você pede pra vida, ela pode te dar parada. Se você quer morar fora, cuidado com o que você pede pra vida. Ela pode te dar. É, É isso que eu tenho pra falar. só para finalizar, não para tomar muito tempo, essas empresas, né? Vamos colocar também até a Salesforce. Vocês, para uma pessoa que vai começar, vai conseguir um contrato com vocês, vocês exigem que a pessoa tenha, por exemplo, uma prévia experiência, um conhecimento muito aprofundado. Um cara que quer ser um desenvolvedor, ele precisa ter um conhecimento muito aprofundado ou coisa do tipo? Ó, 90% das vagas são com pessoas já com bastante experiência. Tô falando aqui de maneira transparente, mas eu não falei 100%. A gente tem agora em abril é, a nova turma de aprendiz. E aí tem que ter zero conhecimento tecnológico. Aprende tudo. Aprendiz. A gente tem agora em novembro a turma de estagiários. A gente faz 2 turmas no ano. Então, a gente tem políticas de contratação também de jovens. Então, a gente também valoriza isso. Mas como é que uma pessoa fica ciente, fica a par Tem que olhar o dessas site das oportunidades? empresas, porque as empresas sempre divulgam no portal, quando começam as turmas. Ah, próxima turma de aprendizagem, próxima turma de trainee, próxima turma de estágio, acompanha LinkedIn. Cara, por isso que eu falei, o negócio de conseguir um trabalho, um projeto, é você ficar ali acompanhando a empresa. Cara, se é uma empresa que vamos lá, duvido que vocês não acompanhem algumas pessoas porque vocês estão interessados no Instagram. A lógica do LinkedIn é a mesma. Acompanha a empresa, vê o que está rolando, pá, vê o que os caras estão divulgando. Eu acho que esse é o ponto, tá? Entendi Vou isso. passar pro Alisson, mas antes eu falar que eu vou passar a meta do avô da Lohane, que eu vi aqui no chat. Vamos, Alisson.
É o seguinte, Maurício, eu já entrei aqui nesse site da Trailrade, já fiz o meu login, acessei até a página que você mandou o link. O que eu queria saber é se essa plataforma a gente tem acesso livre, ou a gente tem que pagar alguma coisa, ou não tem que pagar. Como é que funciona essa parte aí? Como eu falei, não tem truque, não tem nada nas entrelinhas. O acesso é totalmente gratuito. Show. Para nenhum conteúdo, em nenhum momento vocês vão ser convidados a colocar o número de cartão de crédito. É Tá, plataforma gratuita, 100%. tá, fechou. Só isso mesmo. Nem pagar o certificado, que eu estou vendo aqui que a Fernanda colocou. Cada vez que você termina um curso, você recebe um emblema. E esse emblema fica lá. Tanto que tem gente que coloca os emblemas no LinkedIn ali, é normal, tá? O que tem custo é a prova de certificação. Ah, igual. Putz, agora eu vou me perder. Quem me perguntou da certificação? Ah, eu quero tirar a certificação de dev. Aí tem um custo da prova, US$ 200. Aí o custo da prova existe, mas só isso, tá? Foi o Enzo, acho que foi o Enzo, foi. Jéssica, Oi, tudo bem? Bom dia, gente. Bom dia, Maurício. Não, é rapidinho, só a respeito do que você falou da faculdade, né, sobre o tempo de começar. Eu concordo plenamente, até porque eu já tive essa experiência. Eu terminei muito cedo, com 16 anos, e entrei na faculdade com 16 anos. E para mim foi a pior experiência que eu tive, né? Eu fiz direito, tanto que eu nem quis terminar. É uma área completamente diferente da que a gente está agora, né, de hoje em dia. E eu acho que também tem que ter essas formas de inserção, como você falou que tem, né? Por exemplo, na Argentina são só mulheres trans e etc. Eu acho que tinha que ter isso, inclusive no curso que a gente está fazendo do Serratec, para essas pessoas, carreira, entendeu? É assim, o que que eu quero dizer para você? Que a gente trabalhando todos os dias ali com colegas que às vezes já fizeram faculdade de banco de dados e etc., ou outros, tem muita gente que é muito receptiva, que ajuda demais. Eu posso falar isso até a respeito da Amanda, né? Que ela fez agora grupo comigo e a gente não está mais no mesmo grupo, mas a todo momento, quando eu peço ajuda, ela está ali, ela está disponível. Então, acho que isso também é legal, essa inserção de você pegar uma pessoa que veio de outra carreira e colocar ela dentro desse meio do banco de ô, dados. ô Jéssica, sabe que eu participo de um grupo chamado Brascom, né, que é o grupo de empresas de tecnologias, é uma associação, e eu sou vice-líder do grupo de talentos. Então na mesa não tem concorrente, é todo mundo junto ali. E a gente fala muito sobre essa questão de migração de carreira. Você sabe que tem um interesse muito grande, porque, por exemplo, né, igual você falou, eu estudei direito. A bagagem que você traz desse segmento, quando você vai para alguma solução, alguma plataforma, é incrível. Então, vou divulgar outra história. Essa aqui, prepare. Bom, pelo menos eu acho que tô ficando velho, tô ficando manteiga derretida e muito emotivo. Mas assim, eu fiz em 2018, eu morava lá na Espanha, eu trabalhava num parceiro da Salesforce. E aí junto com a Salesforce, eu liderei um programa que era junto com o governo do estado de São Paulo, para formação de pessoas, e tinha um grupo que era para pessoas de mais de 50. É, perto da idade do João, né? João que tá atrasado, né? Tá super, né, tarde nas coisas. Então, mais de 50. Tava ao vivo, desculpa a brincadeira, João. Aí tava ao vivo, tava no YouTube. Aí um senhor perguntou: Ah, vocês falaram que vai ter turma para pessoas de mais de 50. Isso é verdade ou é só para sair na mídia, fazer foto e etc? Eu falei: Não, não, é verdade, é verdade. Muito bem. Esse senhor estudou na trilha de desenvolvedor Salesforce, não sabia nada. Zero, zero. 56 anos ele tinha. Estudou, resumo. Esse senhor, essa informação é pública porque a história dele foi publicada no nosso blog. O nome dele é Osvaldo. Ele é hoje desenvolvedor Salesforce na empresa chamada Accenture, que é um parceiro nosso. E ele fala que isso mudou a vida dele e da família dele. Toda vez que eu faço um post no LinkedIn, ele comenta, ele é um amor. E hoje ele trabalha num projeto, eu tô abrindo aqui que eu vou mostrar uma coisa para vocês. Ele trabalha num projeto na Petrobras. Então ele é desenvolvedor Salesforce na Petrobras. Agora vocês têm que se preparar. O Oswaldo, em 1982, ano que eu nasci,
Ele trabalhava na Petrobras. Cadê? Deixa eu pegar. Olha a foto dele aqui. Nas plataformas. E hoje o Oswaldo é desenvolvedor Salesforce no projeto da Petrobras. Mano, essa história é incrível. Cara, e quando eu tenho várias histórias, essa pra mim é espetacular. Incrível mesmo, até pela questão do etarismo, né, que a gente está vendo muito hoje em dia nas entrevistas de emprego e nas empresas. Agora, coloca no lugar do cara. O cara tem experiência de vida, o cara conhece a Petrobras, que o cara trabalhou lá, o cara estava embarcado em plataforma. Então, é uma migração de. Esse cara vale muito. Ele é um baita profissional. Eu não posso dizer que que o que eu fiz, né, a minha profissão não me ajudou, porque tem me ajudado muito na questão da interpretação. Por exemplo, os trabalhos que a gente está fazendo agora, eu sou muito minuciosa, de pegar ali, marcar, e aí eu vou fazendo setinha, e eu sou muito de escrever. Então, isso que tem me ajudado, até na questão de estudar fora das aulas, essa questão de eu ter cursado direito e de conseguir escrever muito e ler muito, né? Então, eu fico vendo os vídeos sobre por exemplo, a gente está dando PO agora. Cara, eu fico vendo os vídeos e escrevendo, porque eu sei que eu posso precisar daquilo ali daqui a pouco, ou numa outra aula. Nenhum conhecimento é perdido. Olha lá, a Ireni. Pô, parece que mandei pra ela, ela mandou pra mim, eu li. Cara, nenhum conhecimento é perdido. Nunca, nunca. Qualquer conhecimento, seja ele histórico profissional, seja ele de estudo, você vai usar. Então, assim, eu não sou da galera que, pô, igual você, não terminou o curso de direito, jogou dinheiro fora, estudou e não terminou. Não, não, não. Esse conteúdo vai ajudar. Ele vai ser útil. Você pode não advogar, mas o que você aprendeu lá é útil. É isso, eu não tenho dúvida nenhuma. Então, nunca qualquer. Ah, mas eu fui feirante, o que que tem a ver? Cara, eu aprendi vendas. Ué, eu aprendi a vender ali. Eu fui feirante. Então, assim, esse negócio de que, mas vou voltar ali na do João, né? Mas eu sou muito novo. Cara, tudo que você está fazendo agora é para você ter o resultado ali na frente e tudo isso acumula. Conhecimento nunca é demais e é isso. Simone, Não, só queria agradecer mesmo por compartilhar essa história do Oswaldo, aqueceu o coração da gente. Eu tô vendo aqui no chat e tá dando um gás assim para mim, acredito que para os colegas também que de repente são um pouco mais velhos, vêm de outra área, vêm de transição de carreira, para realmente mostrar que é possível, que só depende da gente mesmo. Muito obrigada aí por compartilhar, foi muito rico essa experiência aí da palestra. Só agradecer mesmo. e é isso. Obrigada. O que eu vou falar para vocês, eu tô na região da Baixada Fluminense, não tem oportunidade, galera. Tem oportunidade para todo mundo, sol brilha para todo mundo. É só uma questão de resiliência, acredita. Igual o João, putz, eu quero trabalhar numa empresa multinacional, quero morar fora. Cara, vai conseguir. Guarda essa frase com vocês. Cuidado com o que vocês pedem para a vida, porque ela pode te dar. E não se assusta depois quando acontecer. Ah, então assim, não desistam. O caminho é longo, mas ele é muito bom. Então assim, vocês têm que aproveitar essa jornada. Vou Para guardar essa frase. Cuidado com o que você pede para a vida, né? Gostei, gostei. eu uso muito, porque às vezes as pessoas reclamam, aí você para e fala, cara, mas um tempo lá você falou que, né, um exemplo, né? Nossa, eu recebi uma proposta para ir para fora, mas eu tô construindo uma casa aqui na rua de trás e, cara, mas cuidado com o que você pede para a vida. É, ela pode te dar. E aí você tem que tomar a decisão, é assim que funcionam as coisas. Fala, João, última pergunta. Não é para muito tempo, não. Eu sei que tem a zoeira, né? Que ficou zoando e tal. Só que eu sou novo. Só que há pouco tempo atrás, tudo que eu estava querendo era conseguir essa oportunidade desse curso, porque eu acho a informação sobre programação na internet muito ampla. Então é difícil você ter um norte. E aí esse curso está me ajudando muito a poder me orientar, né? Só que, e tudo que eu queria era justamente conseguir esse curso e conseguir minha faculdade. E esse ano eu consegui. Então, às vezes eu fico murmurando porque tá sendo muito conteúdo para eu poder juntar. Eu tenho que estudar tanto para a faculdade, pro curso aqui, eu tenho que organizar meu dia bastante.
Só que às vezes eu pego e paro de reclamar justamente por causa disso que você falou, porque era tudo que eu estava querendo há uns 2 anos atrás. Cuidado com o que você pede para a vida, porque ela pode te dar. E é É exatamente. isso mesmo. E aí, assim, vocês são privilegiados, porque a gente está falando de quantos centos de milhões de pessoas que a gente tem no Brasil, e vocês estão selecionados para uma ótima oportunidade, e vocês têm que agarrar isso, porque, de novo, esse conteúdo pode ser que não faça sentido agora, mas vocês vão se lembrar de quando vocês tiveram essa experiência. Então vocês têm que aproveitar. E lembrar que outra pessoa podia estar sentada no lugar de vocês, mas vocês foram escolhidos. E aí, essa responsabilidade é de vocês. E a carreira de vocês, eu não consigo ajudar, a Irana não consegue ajudar. A carreira é de vocês. Vocês que são responsáveis por ela. Então, de novo, cuidado com o que você pede para a vida. Bom, eu quero fazer uma foto Eu também. Você faz foto melhor do que sabadão. eu, com certeza. Vamos fazer uma foto, então todo mundo arrumando os cabelos igual o meu. Câmera aberta. Então, olha só, Passa olha pra mim, perfume. ó. Eu já tô arrumando o meu pra não cair no olho, tá igual o seu. É isso aí, é isso aí. Então, todo mundo, cabelo arrumado, igual o meu, passando perfume, tirando a remela, porque sábado começou cedo. E Gente, aí a passou gente muito vai fazer. rápido. Foi ótimo hoje. Rapaz, 1h30, hein? Falei que ia falar uma Foi hora, foi 1h30. maravilhoso. Quer estender mais umas 2 horas? Cara, minha sogra tá por aqui hoje, então eu tô com tempo, porque eu não quero nem sair do computador. Dá pra fazer umas 5 horas, então, de, Ó, de eu tô achando que vai ter que marcar outra, hein, Maurício? Vamos ter O que Will marcar tá outra, fugindo do hein? trabalho. Marcamos. Eu vou falar pra vocês um negócio que, putz, e eu não sei ainda como organizar. Eu vou falar um negócio sem saber como eu vou fazer. Mas eu queria um dia presencialmente no Serratec, sabia? Mas eu preciso me organizar Ei, muito, porque, cara, minha vida de viagem, só pra vocês terem uma noção, esse ano eu já viajei 15 vezes pra fora. Terça eu já viajo de novo, eu viajo demais, assim, é uma loucura. Mas eu tenho vontade. Eu não sei quando, tô fazendo uma promessa jogada aqui no ar, mas eu quero organizar um dia para fazer uma conversa presencial com vocês. Acho que vamos ver se eu manda consigo. depois. Se você quiser, compartilha a sua agenda com a gente. E aí a gente aqui do Serratec Tá tenta bom. fazer um bem bolado para você estar por aqui em algum momento especial para a gente também. Vou ver se eu consigo me organizar. Seria um prazer. Eu admiro muito o trabalho de vocês. Acho um programa incrível, que tem um Obrigada. alto impacto social e na vida de vocês. Parabéns ao pessoal do Serratec. É um trabalho árduo, mas ele é muito recompensador quando a gente pega histórias como os tantos Oswaldos que a gente tem por aí. É isso que nos dá mais combustível para a gente seguir. Mas a responsabilidade maior Exatamente. está com vocês. Então, para a gente ter mais histórias de Oswaldos, a gente precisa que vocês não desistam. Vamos lá, Sim, vamos para a foto então. Você também quer fazer aí, Lai? Você eu pode vou fazer também. também, vou fazer um print. Vamos congelar aí num Porque eu não sorrisão. sei. Deixa eu ver, porque são Ah, tantas pessoas, eu consigo em 3 telas. Você consegue, no eu modo que vou... você consegue pegar todo mundo? Não, eu vou indo por página, 3 páginas. Ah, então Nós tá bom. vamos ter 3 fotos, Ah, beleza, tá? porque eu falei, caramba, né? Eu sou tão velho, não sei fazer as coisas de tecnologia. Eu também Não, faço 3 fotos, mas acho que só pode 3 mesmo, né? tá. Peraí, deixa Então, eu fazer uma coisa. Deixa eu jogar ah, no meu outro monitor, que ele é maior. Deixa eu ver se ele abre mais tá. Pode ser que talvez coloque em duas telas só. galeria. Ah, não dá não. Não dá. Beleza, vamos fazer mais de uma foto, então, voltando para o meu monitor principal. Você faz aí, eu faço aqui. Tá. Então vamos lá, todo mundo, hein? Primeira foto. 1, 2, 3, sorrisão. Beleza. Vou passar para a segunda página, vejo mais fotos. 1, 2, 3, sorrisão. E a minha última também, tem mais gente aqui. 1, 2, 3, sorrisão. Muito bom, muito bom, muito bom. Galera, ó. Coisa de influencer. Me sigam no LinkedIn para mais informações. Brincadeira. Eu sempre estou bastante ativo lá, então o que vocês quiserem falar comigo, tem meu e-mail, tem meu WhatsApp. Sucesso nessa jornada. Eu vou adorar saber dos logros, dos êxitos, do sucesso de vocês. Então vamos manter contato. E o que vocês precisarem de mim, estou à disposição. Time Serratec, obrigado pela oportunidade. Começando o sábado com a energia lá no alto e obrigado pela oportunidade. É isso. Eu que agradeço a você. Realmente foi incrível, né? Você entregou aí pra gente. Eu garanto que o pessoal está bem surpreso, né? Quem nunca participou de uma palestra com o Maurício
tá vendo quanto ele é engajado e quanto que é interessante conversar com esse cara, dá vontade de ficar conversando com ele o dia todo, né? Então, assim, a gente vai tentar trazer ele mais vezes aí, se não nessa residência, mas na próxima. Agradeço demais, tenha um bom final de semana para todos, tá, gente? Obrigada mesmo pela participação e engajamento. E eu vou mandar as fotos nos grupinhos nossos lá para vocês postarem no LinkedIn também, marcar o Maurício, tá? Fazer barulho. Show de bola, beleza. Eu quero 180 mil Agent Blazer Champion. Me ajuda, hein? Beijo, Valeu, gente. pessoal. Obrigada. Tchau, Tchau, obrigado. obrigado. Obrigado.